Obrigado, excelência. Senhor Acácio, tudo bem? Boa tarde. Senhor Acácio, o senhor sabe por que está aqui? Sim. Tá. O senhor conhece as partes envolvidas, o réu, aqui à minha esquerda, o senhor Dário, e a vítima que não está aqui, mas chama Carlos César? Conheço. Conhece os dois? Tá. Em relação ao réu aqui presente, o senhor Dário, o senhor conhece ele de onde, quanto tempo? Eu conheço ele quando ele morava do lado já da minha rua, ainda na casa anterior. Já tem mais de 5 anos por aí. Conheço bastante tempo. Ele ainda se mudou, depois ficou mais próximo a mim, morando bem na direita, né, da esquina da minha rua. Tá. O senhor já teve algum problema com o réu? Não. Sabe se ele já teve problema com alguma ou algumas pessoas lá no bairro? Não. Em relação à vítima dos fatos, tá? Senhor Carlos César, o senhor sabe se eles tinham problema entre eles, se tinha alguma relação de animosidade, já presenciou alguma coisa, ficou sabendo? Olha, já presenciei sim vários fatos, isso. Fatos até antes, talvez, já um pouco antes. Por ser já o Carlos, mora na frente, ele mora bem de frente da praia, minha casa é paralela da praia. E ele já nunca foi assim uma pessoa muito legal, assim, né? Uma pessoa para se falar, sabe, sendo da vizinhança, querendo ou não, nunca. Por que não era muito legal? Ele causava algum problema na vizinhança? Ele não era muito bem visto, assim, pela vizinhança, por ser já uma pessoa turrona, chata, de cara fechada, pessoa que não cumprimentava. Ele, posteriormente, depois ele abriu também, na casa dele, também um lugar onde ele vendia as coisas lá dele, bebida, né? Tá. Em relação ao réu aqui presente, tá? O senhor Dário, o senhor tem conhecimento, já viu, já presenciou ou ouviu briga entre os dois, ou até mesmo ofensas, agressões? O que o senhor tem para contar sobre isso? Já teve mais que 2 fatos até, mas eu posso resumir em 2 fatos assim que foram fortes. Um que foi antes do penúltimo, vamos dizer, que eu estava com meu filho, e estava eu, meu filho, o Dário, estava na frente da praia, onde eu sempre ia bastante também junto com o Dário, sempre com alguém, sempre gosto muito de ir de manhã, por volta das 6, 7 horas, ou posteriormente, depois. E teve um dos fatos onde esse cara estava lá e ele começou a falar já, gesticular palavras ofensivas, bem pesado mesmo. E eu baixei com meu filho é pequeno, e coloquei a mãe, não, vamos aí. E o Dário, não, mas você está falando lá. Então eu falei assim, não, relaxa, porque quando ainda menos eu esperei assim, eu olhei, eu sou deficiente visual, tá? Sofri um acidente, fiquei com sequela na visão, e eu tenho o meu campo central. Então eu não tenho campo lateral, apenas o central. Então, com um raio de distância, que mais ou menos é da orla da praia, que é onde foi o fato para a casa dele, dá cerca de uns 15 metros. E esse deu para mim pegar um foco bem do corpo dele nessa distância pelo campo central. Onde foi até nítido, assim, ele tá apontando sobre a casa do muro dele, ele está gesticulando ali como se ele estivesse armado. E eu estava com meu filho e o Dário, e aí eu falei, não, eu vou lá falar com ele, Dário. Eu falei, não, cara, não vamos, não, tá lá. Ele tá armado, ele tava gritando, ele tava alterado, tava falando bem coisas pesadas, provocando.
principalmente ainda com meu filho. O que ele falava? O senhor pode repetir? A gente precisa saber, para saber que tipo de ofensa que era. Ele falava palavrão mesmo. Que palavrão, fora que vem cá, você é um bundão. Ele falou alguma coisa, tipo, não era só vai tomar no cu, fecha essa merda, você tá aí. Ele ficava gesticulando várias vezes essas coisas desse jeito. E vem cá que eu quero ver, vem cá ver se é homem, né? Que foi isso que ele falou, vem cá quero ver se é homem, vem cá. E ele tava com a mão pra dentro, ali do muro da casa dele. E tipo, a minha visão é essa, eu tava nítido, então deu pra mim ver muito bem ali essa parte. E foi onde eu ainda peguei e falei assim, não, vamos ainda. Eu peguei a mão dele e falei, não, vamos. Dei uma volta e dei uma volta por trás do quarteirão para poder tentar sair. Esse foi um episódio, o senhor disse que lembra e gostaria de falar de pelo menos 2. Qual que é o outro episódio? Um outro episódio é onde ele estava encontrando também já o Dário, estava na frente. Isso daí foi no mesmo dia. Mesmo dia, você quer dizer o quê? O dia do crime. O dia do crime. Tá. Onde ele pegou e falou, e foi justamente também falando mais palavras ofensivas, xingando bem, e falou até tava eu e o Dário ali, beirando ali o calçadão, ali na praia, estava até mais perto, e ele falou, eu sei que sua família tá aí, cara, você tá aí, tá, o negócio vai ficar feio, não vou deixar barato isso. Isso foi no dia do crime, que horas mais ou menos antes do crime? Você sabe se recordar? Se era de manhã, tarde? Foi pela parte da manhã. Da manhã? Tá. É importante que o senhor fale que tipo de ofensa que ele falou para o Dário, que tipo de comentário ou palavrão. Do mesmo jeito, gesticulando isso, que isso não vai ficar barato, e que aí agora sua família está aí, e todo mundo vai sofrer isso daí. Todo mundo vai sofrer. Isso não é palavrão. Houve ofensas? Ofensas do tipo, vai se ferrar, você... É palavrão... É palavrão que você não gosta nem de repetir. Tá. É. Você sabe me informar se nesse dia, tá? Antes dos fatos, na parte da manhã, certo? O Dário fez algum gesto com a mão, né, de espera aí, ou deixa pra lá. Você interpretou ele gesticular com a mão? Qual que foi o comportamento do Dário? Nesse dia? Não, ele simplesmente, a gente pegou, isso daí não vai ficar... O cara que pegou falou, vem cá. Eu falei, não, vamos aí, isso aí não... O cara tá louco, o Dário coloca a menção, ele sempre colocava a mão, aliás era direto, colocava a mão na cabeça, fazia isso, de abaixar, deixa quieto, essas coisas. Pelo contrário, ele estava até bem calmo, não estava assim, estourado tentando fazer isso, levando a sério, porque era uma coisa onde estava. Só que aí foi mais ainda quando o cara pegou e falou assim, não, que eu sei que não, você está aí, você está acompanhado, você está com a família, isso daí. Isso que deixou mais bolado, porque ainda ele falou, ainda a gente foi indo, voltando, e ainda ele falando, não, mas não, cara, o que esse cara tem com cabeça? Eu falei assim, não sei, relaxa, cara. Você sabe muito bem, ele é lesado, fica lá, fica na dele, fica isso, fica na ganância, querendo sempre, sabe, fazer as peculinhas entre as pessoas. Tá, e qual foi o desfecho? Você e o Dário foram embora ou ficaram lá pela praia ainda? Não, no desfecho a gente foi embora. Tá. O Dário foi com o senhor? Foi comigo, foi pra casa dele, eu fui pra minha, que eu moro ali na frente. Ainda muitas vezes ainda para também ali na frente, na esquina. Tá, perfeito. O senhor presenciou, tá? Ou ouviu dizer de algum fato em que a vítima, o senhor Carlos César, foi até a residência do Dário e o agrediu? Sim. O senhor presenciou? Então, por favor, o senhor fala... Isso aí foi um fato, já foi antes isso, né? Um fato onde estava todo mundo, eu até estava também bolando uns esquemas de
de placa, de faixa. Isso foi aonde? Na casa do Dário. Casa do Dário. Na casa do Dário, para fazer a montagem ainda, onde eu montei essa arte para poder fazer. E ele estava colocando as coisas de preço. Era arte do quê? Do logotipo, de venda. Para a adega do Dário, é isso? É, isso. Ele tinha acabado de inaugurar? Sim. Mas eu não estava no momento ali, eu estava ali presente, aí vou para dentro de casa, saio, enfim, né? Pô, mas nesse momento eu não estava na hora que foi, mas eu só escutei e aí eu saí lá fora. Aonde o Dário estava pendurando lá o negócio, a faixa, e aí o cara foi, pegou e partiu para agressão. Até foi pego, depois ainda eu vi isso daí, as filmagens ainda, a câmera, deu para ver muito bem. E derrubou ainda o Dário de lá, partiu, deu uma pancada nas costas dele. E ainda fui lá para poder falar com um cara que, aliás, um tempo antes também já tinha ido já também por outra ameaça, que ele foi lá causando lá no Dário. Mas deixa eu concluir desse aqui então, que ainda foi ele foi, agrediu, ainda eu fui lá na frente, peguei, falar separar e tudo mais, o Dário não teve nem nada de agressão nesse dia. Mas o senhor foi uma das pessoas que conteve? Separou, que contive, ainda eu segurei o César, fui lá, levei ele para outra ponta da esquina, falei, meu, para com isso, cara, relaxa. Sei lá, fica aí, ó, você está aí normal, é ótimo, pelo contrário. E o senhor também falou que o senhor assistiu esse vídeo depois? Assisti. Tá. O senhor se reconhece nas imagens como uma das pessoas que contém o César? Dá para ver. Dá para ver nitidamente? Tá. Por acaso, o senhor é o que, depois a gente pode até mostrar a imagem se for necessário, mas para os jurados eu vou exibir. O senhor é uma das pessoas que vem de sunga com cigarro e senta ali e depois em seguida começa a briga, ou não? Não, né? Não. Tá. Mas o senhor é uma das pessoas que contém ele lá, e que leva? Eu vi, na verdade, porque a minha casa, a filmagem foi da câmera da Cris, né? A vizinha, ela mora na frente, um pouco, cerca de uns 50 metros. Não, perfeito. Minha casa Quanto tempo demorou para conter o César? O senhor sabe se ele insistiu muito em ficar ali? Insistiu bastante. Foi bem desagradável isso, ele ficou bem alterado, teve depois, acho que, eu nem me recordo se até a esposa dele, depois eu também falei com ela para poder levar ele, quando estava na casa da esquina, que estavam 2 casas da casa dele. Isso daí. Ele ficou bem alterado. Isso já foi, esse fato foi... Precisaram levá-lo até a casa dele? O Carlos César? Sim. Tá. Tem mais algum episódio que o senhor se recorda no qual o Dário foi agredido? Agredido não, olha, teve um episódio onde a gente foi, onde ele estava virando até, o Dário, a gente sempre ia pra praia, pescava, buscava isca ali, sabe, batia o papo de manhã, via o sol nascer, via o sol se pôr, parece uma coisa meio louca, mas uns momentos muito bons, assim, de reflexão, e a gente conversando. Ele estava, teve uma época que ele pegou e atravessou ainda, saindo com o carro, e também pegou e teve uma menção sobre isso, de pegar na esquina e não frear, e na sequência, quando a gente vai atravessar, o cara também acelerar. E nesse dia, isso daí, nesse mesmo dia, horas depois, ainda eu peguei e fui lá e falei com ele, com o César, sobre isso. Parei e falei, meu, você está viajando, você está ficando louco, se liga, presta atenção, você precisa procurar algum médico, porque você está meio transtornado nessas ideias. Você e o César tinham alguma amizade? Não tinha amizade, conhecia ele, mas é como eu falei, ele não era uma pessoa muito assim, não é, na verdade. Ele está lá até hoje, está lá com a sua adega, que reduziu bruscamente o pessoal. Tá. Em relação ao réu, você tem conhecimento, tá, de que ele
se incomodava com o réu passasse lá na frente da casa dele, ou que olhasse para a casa dele? Sim, então, ele sempre ficava, qualquer possibilidade, ele fazia palavras de xingamento, xingava direto isso. Ia no meio da esquina onde tem lá o coqueiro e ficava gritando, fecha essa merda, fecha essa bosta, vai trabalhar, você é um filho da puta, direto isso. Tá. O réu, ele tinha alguma reação? Ele reagia a isso? Como que era o comportamento do Dário em relação a todas essas provocações e agressões? De simplesmente balançar, não sei o que esse cara tá ficando doido. Tô na minha aqui, tô na paz. Sempre comentários assim, a gente sempre chegava nessa nota. Tanto eu quanto os outros colegas que a gente tem lá são muitos, inúmeros. A gente nunca entendia essa reação, tipo, porque um tinha um comércio e o outro tinha comércio e ter essa rincha, porque, pelo contrário, até era isso que ainda eu falava, tanto para ele e quanto para o outro, que, pelo contrário, vamos pensar positivo, porque quanto mais aqui, melhor, a gente consegue atrair mais população, né? Certo. Você tem conhecimento de que a vítima, o Carlos, ela chamava o réu, o Dário, de talarico? Sim. Tem esse conhecimento? Sim, era uma das palavras de ofensas. Talarico, seu talarico. Nesse dia, antes dos fatos na praia, ele chegou a mencionar também essa palavra de talarico? Sim, sim. Você tem conhecimento também de que um dos motivos no qual a vítima, o Carlos, foi até a casa do réu agredi-lo, que era por conta de preços na adega, que o réu havia mandado alguém lá ver os preços dele e por isso ele foi atrás. Você tem conhecimento sobre isso? Então, ele achou, você fala... Se você tem conhecimento de que nenhuma desses entreveros de agressão foi por conta de que a vítima entendeu que o réu mandou espiões lá ver os preços dele, o que ele vendia ou deixava de vender e levava as informações para o réu. Você tem esse conhecimento ou não? Na verdade, isso aí ele comentava, mas isso nunca existia, isso daí ele que falava, você fica trazendo, fica mandando gente aí para ver meu preço, isso, aquilo. Pelo contrário, ele nunca nem se esquentava com isso. Ainda eu falava para ele, a minha namorada também é comerciante, é distante, mas também é comerciante, então eu sempre falava isso sobre valores, ainda eu falava, eu desacredito, eu não sei nem como que você chega a vender seus preços. E o cara que ficava encanado porque os preços dele. Eles eram concorrentes depois que o réu montou a adega? Teve uma concorrência? Então, eu não sei... Sabe se teve uma divisão, né? O réu acabou absolvendo alguns clientes dele ou algo do gênero? Realmente, se você colocar em ponto, às vezes, tratando-se de época sazonal, né? De épocas festivas, onde dessas pessoas, era nítido que as pessoas iam parar no Dário porque, além de ser um lugar melhor, mais bonito, mais agradável, com mais sorriso, e não como ele, os preços também eram bem mais baixos, então não tinha como. As pessoas iam no Dário ao invés de ir no... Tá, perfeito. Em relação ao Dário, tá? Você tem conhecimento, tá? Já ouviu dizer que ele tem envolvimento com facção criminosa, em especial PCC? Jamais. Você ficou sabendo ou presenciou o réu fazer algum tipo de trabalho religioso na frente da casa do réu, tipo de despacho ou algo do gênero? Não. Isso, agradecer a Deus, a tudo, isso daí é normal, isso daí é uma coisa que eu faço também do mesmo jeito, isso daí... Tá certo. Mas não de fazer... Aproveitando, aproveitando sua fala, o réu, o Dário, ele mandava
mensagens para o Senhor e sabe se mandava também para mais pessoas de cunho religioso, bom dia, Deus te abençoe, o sol é lindo, algo desse gênero? Sim. Mandava? Mandava diariamente essas mensagens. E você sabe se mandava só para você ou para mais pessoas? Não, mandava para muita gente, para o grupo, né? Uma seleção de pessoas. Isso tanto para clientes, isso além de ser, posso colocar que ele colocava, mandava, e eu ainda reportava também mensagens que ele me mandava, porque eram frases nítidas, sim, de Deus, mas também às vezes, muitas vezes, do dia, não só colocando Deus, né, acima de tudo, o nosso soberano, mas de todas as questões. E também inúmeras também piadinhas, brincadeiras, charges, então existem também essas coisas. Onde... Eram mensagens ofensivas? Não, em hipótese alguma. Você sabe me dizer se a vítima, que é o Carlos, também recebia essas mensagens? Eu acredito que recebia. Ou, não sei, se ele fazia alguma parte diferente, algum tipo diferente, né? Mas não tinha, porque a questão, tanto eram, como eu falei, aqui a gente mora, é um município pequeno, acho que todo mundo sabe, é uma cidade pequena, por mais que possa falar aí 50 mil habitantes e tal, não. Tá, não mas você tem notícia de que o réu, o Carlos, recebeu mensagem e não gostou e foi tirar satisfação com o réu, com o Dário? Sim. Sim, teve uma época que ele recebeu uma mensagem, achou que era indireta, que era até mesmo com charges, que é isso que eu quero dizer, às vezes com coisas desse tipo, utilizando, às vezes usava palavras, enfim, coisa é que a gente sempre brinca, né? Hoje em dia a gente não pode falar isso e tal, né? É tão desagradável. E aí, bichão, e aí, bicha, e tal. Isso daí não tem nada a ver. É uma forma carinhosa. Daí fica meio assim de falar, né? Sim, mas em uma dessas mensagens você tem conhecimento de que a vítima não gostou e foi tirar satisfação com ele? Ele não teve até outras que ele não gostou, mas teve uma que foi mais, acho que chata, que ele não gostou achando que estava dando em cima dele e tal. E eu ainda intervi isso daí, porque como eu falei, como a gente mora junto, ainda intervi. Eu falei ainda junto com outro. A vítima entendeu que o réu estava cantando ele, é isso? Brincadeira desse tipo. De assédio? Poderia ser usada essa palavra. É que não chega nem perto, é por isso que eu não consigo falar que é isso, né? Mas tá. Não é a vontade, não é uma falta, acho que é uma cabeça tão pequena, ou sei lá. Tá certo. Bom, o senhor está aqui, o senhor sabe que o réu está aqui por conta de uma tentativa de homicídio. O senhor tinha conhecimento de que o réu tinha arma de fogo? Não. Já o viu armado alguma vez? Não. Ele já fez menção de estar armado ou comentou com o senhor? Não. A casa do senhor é próximo da casa do réu? Bem próximo. Da casa sua e do réu para a casa da vítima, você sabe quantos metros dá, mais ou menos? Olha, eu estou no 12, que é da esquina, com a Barão, que o Dário está na frente, praticamente, então fico Y, e da minha casa para a praia é 20 metros, 30 metros é o que daria para casa, 40 metros no máximo, talvez, sei lá, para casa do César. Tá. Em relação ao crime, o senhor não presenciou? Não. Não presenciei ainda. Eu estava... Quem presenciou... Não é que presenciou, eu estava jogando videogame com meu filho até. E a minha mãe ainda que bateu, foi no quarto e falou, olha... Nossa, você ouviu isso, Fetida? Eu falei assim, não, mãe, a gente tá jogando videogame, cara, a gente tá aqui, a gente ainda tá jogando Call of Duty. E aí, só depois que eu fiquei sabendo sobre isso. Tá. Em relação à adega da vítima, o senhor sabe me dizer se era fechada, como é as adegas hoje, toda fechada e atende por um quadradinho, ou era aberto como se fosse um bar? Qual adega? A adega da vítima Carlos César,
que é na frente da casa dele. A minha pergunta é toda fechada? Fechada de vidro. E O contato que ele tem com o cliente é por onde? Ele sobe numa escada para poder falar por cima. E atende numa porta, janela, quadrado? Como que Num quadrado pequeno, só. Uma grade, onde é aquilo que eu mencionei, que ele estava até falando. Teve uma outra vez que eu estava falando com o Moro, que estava meio estranho com a mão, que estava parecendo que ele estava armado, que estava gritando isso. Essa imagem foi marcante, isso para mim foi marcante não só com o Dário, mas isso que eu estava com meu filho. O Dário chegou a comentar com o senhor as ofensas, as ameaças, as agressões, né, verbais que ele sofria. Ele chegou a falar com o senhor sobre isso? Ele falava muito, a gente conversava bastante, como eu mencionei. E isso sim era um dos fatos também que ele falava, porque como era só o César, não era só o César, também existem o quiosque da frente, o quiosque do Valdir, a casa da Lúcia, onde todo mundo também é comerciante próximo. E infelizmente era triste o porquê que ele ficava nessa, e ele tinha essa birra com o Dário. E isso sucessivamente também pegou uma birra comigo, enfim, tem até outros fatos recentes que nem não vem ao caso, mas já me deixaram mais chateado ainda. Tá, mas em relação ao Dário, o Dário comentava com você, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, ele demonstrava, assim, alguma tristeza, alguma insatisfação pelo momento que ele estava vivendo em relação à vítima? Por essa pressão, talvez, né, que não Isso, seria isso. exato. Ele falava, comentava sim, Comentava. isso que eu falei, que ele acreditava, ele sempre falava, porque não dava para entender o porquê que os outros, todo mundo, a gente era do mesmo jeito que a gente saía, ia para um lugar, ia para outro, sempre numa harmonia Tá geral, certo. porque a gente é morador. Eu entendi, seu seu Cássio. trabalhar, Tá. a gente está sempre junto, então por que vamos ficar com Tá essa certo. birra? Eu estou satisfeito, obrigado pela sua colaboração. Promotor ou a doutora magistrada talvez faça pergunta ainda para você, tá? Ok. Essa palavra para o Ministério. Obrigado, Excelência. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O senhor consegue ver?